Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Sempre com a graça e a misericórdia de Deus, nós encontramos um lugarzinho para nós sentarmos e conversarmos a respeito da preciosa palavra de Deus. Temos aprendido que essa preciosa mensagem de Malaquias capítulo 4, que é a mesma de Lucas 17:30, a mesma de Apocalipse 10:7, é um plano predestinado por Deus para manifestar as sementes eleitas que estavam predestinadas por Deus para herdarem a vida eterna. Quando viemos ao mundo, viemos com um coração preparado por Deus. Ele colocou em nosso coração os seus genes, a sua semente, desde antes da fundação do mundo. Esses eleitos que estavam na mente de Deus, e Deus os projetou, são atributos que estavam na mente de Deus, foram projetados e se tornaram carne, e vieram a esse mundo para um tempo de prova. Mas Deus os predestinou, de acordo com a era em que eles nasceram, para receberem a palavra para o dia. Veja, eles têm a natureza do seu Pai, a natureza divina, e dentro dos seus corações está essa graça da parte de Deus para receber a palavra para o seu dia. Veja, e Deus sabia quem o amaria e quem não o amaria, quem creria na palavra e quem não creria. E Deus então coloca esses nomes no livro da vida do Cordeiro. E esses crentes, eles são manifestados pela palavra quando ela se torna carne. Porque quando a palavra está manifestada, ela é luz. Veja, e na luz está a vida. Veja, a luz que vem sobre a semente que é colocada em nosso coração. Veja, e para este dia, o plano que Deus pré-ordenou para manifestar as sementes eleitas. Veja, Deus colocou em nosso coração a graça de alcançarmos essa tremenda bênção, de ouvirmos a mensagem de Malaquias 4, de conhecermos a mensagem de Malaquias 4, de crermos na mensagem de Malaquias 4 e vivermos dessa mensagem. Porque essa é a voz de Deus, a voz final aqui no tempo do fim. Veja, são anjos ministradores enviados da parte de Deus para servirem a favor daqueles que hão de ser salvos. Veja, e um anjo é um mensageiro. Ele traz uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de redenção, para trazer a família para casa, para trazer os filhos de Deus de volta à eternidade. Veja, aquele lugar onde nós vivíamos antes de nos tornarmos carne. Veja, e aqui nós estamos hoje, predestinados para esse tempo do fim, no tempo em que toda a palavra seria manifestada. Porque a palavra estava dentro da Bíblia, em forma de semente, aguardando o tempo em que ela seria manifestada. E aqui nós vivemos no tempo em que toda a palavra está amadurecida. Veja, é a era da colheita. Nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, e a promessa para esse dia é a manifestação, veja, do Espírito de Deus, vivendo em nossos corações, vivendo através da palavra pré-ordenada. Veja, e através de sua graça, ele penetra em nossos corações para crer na própria palavra que ele pregou, para crer na própria mensagem que ele enviou. Veja, e ele está vivendo essa mensagem dentro dos nossos corações. Veja, através do precioso amor divino que é colocado em nossas almas pelo Espírito Santo. Veja, não é uma questão de que nós estamos indo à igreja para ser salvos, de que estamos obedecendo para sermos salvos, de que fazemos coisas boas para merecer a salvação, de que nós nos tornamos melhor do que alguém. Isso é puro legalismo. Deus nunca planejou isso dessa forma. Ele disse não por força nem por violência. Então, ele vem ao coração predestinado. Veja, e ele ilumina esse coração predestinado. E esse coração pré-ordenado tem a graça de crer na palavra, porque é predestinado para isso. Veja, ele derramou seu sangue na cruz, pagou nossa dívida, pagou o preço de nossa redenção. E ele então cria um caminho de volta para que nós pudéssemos receber a palavra. E ele, graciosamente, veja, ele vem viver dentro do nosso coração, porque não é por força nem por violência, mas é pelo seu Espírito. Então, as Escrituras são bem claras, quando Jesus disse em São João capítulo 6, verso 27, trabalhai não pela comida que perece, veja, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Veja, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Veja, então isso mostra algo muito grande, o plano predestinado. Para aqueles que são salvos, veja, este véu é rasgado.
este selo é tirado, para que o eleito possa contemplar a glória da Shekinah, possa estar na presença da luz. Veja, e ali está a semente pré-ordenada, e cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Então, nesse dia em que nós estamos vivendo, o plano de redenção, o plano de Deus, veja, para que nós pudéssemos voltar à eternidade, foi a manifestação de Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o Senhor Jesus Cristo hoje, em forma de Espírito Santo, dentro do vaso que ele escolheu. Veja, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Veja, através desses dons espirituais, para aperfeiçoar a igreja, para que ela pudesse ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Então veja, na mensagem Obra e Fé Expressada sobre esse assunto, referindo-se à promessa de Lucas 17:30, que assim como foi nos dias de Noé, ou melhor, nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Por que a manifestação do Filho do Homem? Porque é o plano de Deus para manifestar a semente eleita. Quando a palavra se faz carne, ela se torna luz, ela se torna vida, e essa luz vem sobre a semente eleita, que tem o seu coração preparado, que tem o seu coração predestinado para receber a palavra. São corações que crerão, são corações que amarão a verdade. Veja, nós não amamos a Deus para merecer o céu. Não amamos a Deus como uma obediência obrigatória. O amamos porque o seu amor é colocado em nosso coração. Deus é amor. E por conta ali está o Espírito Santo. E o Espírito Santo crerá em cada palavra. O Espírito Santo obedecerá a cada verdade. Essa é a Bíblia. Esse é o gracioso plano de redenção. Então diz o Mormon no parágrafo 310. Bem, irmão, veja, se a obra de Lucas 17:30, a promessa de Jesus Cristo, justamente antes de sua vinda, veja, antes do nosso encontro com ele nos ares, veja, que o mundo se tornaria após Sodoma e os mensageiros sairiam e as coisas seriam feitas exatamente, veja, se isso não está ocorrendo, então não creio que lhes tenho dito a verdade, mas se estão ocorrendo, então creio que ele é, veja, abre aspas, naquele dia o Filho do Homem será revelado. Amém. Veja, o Filho do Homem será revelado num corpo de carne a vocês pessoas, a igreja, tal como foi antes nos dias de Sodoma, um grupo chamado fora. Veja, colocado fora, crendo na promessa de Deus. Glória, diz ele. Então veja que obra redentora. Sem a manifestação do Filho do Homem, sem que Deus se tornasse parente, sem que ele usasse um parente nosso, não poderíamos voltar para casa. Mas estamos voltando à eternidade, porque essa graça redentora nos foi estendida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quando a mensagem já estava no campo, veja, as sementes já estavam no solo, o terreno preparado, e ele então nos traz até essa preciosa mensagem. De alguma forma alguém pregou para nós, ou pelo rádio, ou por um sermão, ou por algum folheto, ou por alguma literatura, de alguma forma, ela chegou em nosso coração. Porque foi assim que Deus planejou que a semente retornasse à eternidade, através da luz. E quando a palavra está manifestada, ela é luz. Quando ela está feita carne, ela é pão. Veja, e através dessa obra redentora, através da fé, fé é um dom de Deus. Ele abriu o nosso entendimento, porque ele derramou seu sangue na cruz, pagou o preço de nossa redenção e criou um caminho de volta. Ele fez propiciação, propiciar. Ele abriu um caminho. Não havia caminho, mas ele abriu um caminho através do seu sangue. Veja, sua célula sanguínea foi rompida e ele agora veio para morar em nossos corações, para continuar a obra do Redentor através dos redimidos e crer na própria palavra que ele pregou. Veja, não é o que eu faço, é o que ele está fazendo por nós. Ele já pagou o preço de nossa redenção, nos lavou pela lavagem da água pela palavra, nos trouxe de volta à condição original, que é sermos filhos e filhas de Deus.
tendo controle sobre o pecado, sobre o mundanismo, sobre toda a obra demoníaca, tendo acesso de volta ao pilar de fogo, como era lá em Gênesis. O véu foi rasgado e podemos ir além do véu. Veja, e comungar com a glória de Shekinah. Que plano maravilhoso, que plano gracioso para conosco. Veja, então as obras que o Espírito Santo está fazendo hoje, veja, as obras que o Espírito Santo, não é carne humana, não é esforço humano, não é para projetar um homem. Veja, por essas visões que nunca falham, promessas que nunca falham, todos os sinais apostólicos prometidos na Bíblia, em Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, tudo isso sendo cumprido e provado cientificamente. Veja, de todas as formas. E se eu não lhes tenho dito a verdade, essas coisas não sucederão. Porém, se eu lhes tenho dito a verdade, veja, eles trarão a recordação de que lhes tenho dito a verdade. Veja, ele segue sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a manifestação de seu Espírito está tirando uma noiva. Desde que essa fé, a revelação, caia em seu coração, porque esta é a hora. Veja, quando o Filho do Homem estivesse manifestado, seria o tempo quando a revelação viria à verdadeira igreja, para conhecer a Jesus hoje, em carne humana, através de sua pele, o seu tabernáculo, o seu corpo, que é a sua igreja, dentro do vaso que ele escolheu, para através desse vaso profético fazer a palavra chegar até nós. Veja, e nós que fomos preordenados por Deus, alcançamos essa revelação para ter nossos olhos abertos, para saber aonde é que ele se escondeu nesse tempo do fim. Ele se escondeu no passado, através de apóstolos, profetas e assim por diante. E nesse último dia, através de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, ele veio se revelar a nós com o propósito de nos trazer de volta à condição original, para que ele pudesse viver em você a sua palavra, a sua vida, e você pudesse graciosamente ser um filho e uma filha de Deus, não por esforço humano, mas pela obra, pela redenção, pelo sangue, pelo caminho, pela obra poderosa do Espírito Santo. Irmão, pense nisso. Deixe essa luz entrar em seu coração. Saia dessa casca que não tem vida, que já está organizada, e venha para a palavra, onde o Espírito Santo é teu guia. O Espírito Santo é quem vive em você a palavra. Ele é quem interpreta a palavra para você. E ele quer viver através de você. Deus te abençoe. Pense nisso. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.